Estamos aqui com Cris. Como é que é chamada no Rio? A Cris, pessoal? Como é que é? Não sei. Não, pode Quem falar. cantaram no teu ponto, você que fala. Diz que é uma Cris Mussi, mas ela tem um apelido no Rio de Janeiro, que é Cris Musa. Muito obrigada. Legal, parabéns. A Cris está aqui para falar do Corinthians, né? Exatamente. Corinthians, que é o outro lado do clássico, né? O Santos feliz, contente, enfim. E agora um comentário com esse cabelo do Lucas Lima, como é que os volantes antes do Corinthians não conseguiram marcar ele, né? Que tava facinho achar ele em campo, né? Pelo menos de casa leva pra ver. Ele estava se movimentando nos lugares que não tinha ninguém, né? Exatamente, mas o Santos ontem fez realmente uma excelente partida. Acho que muito mais mérito pro Santos do que uma deficiência do Corinthians, que ficou muito clara que o Tite até colocou isso, né? Foi um risco que ele correu, ele fez essa formação que não era a comum do Corinthians de jogar. Ele chegou até a falar assim, ele tem responsabilidade porque eu mudei realmente o esquema, né? É, porque o Corinthians joga sempre no 4-1-4-1, né? E ontem ele jogou mais ou menos no 4-2-3-1. Tinha aquelas duas linhas de 4, mas em vez de ter mais meias, ele tinha dois volantes, que era o Williams e o Bruno Henrique, e eles dois realmente não viram a cor da bola. O Renato e o Lucas Lima tinham uma qualidade de passe muito boa, né, de profundidade, assim, movimentação muito boa, que deixou o Corinthians meio tonto. Mas eu acho que não é um motivo também para o corintiano desanimar, né? Afinal de contas, foi a primeira derrota oficial do ano do Corinthians, né? A outra derrota foi lá na Flórida contra o Atlético Mineiro, o time indo em formação. O primeiro jogo do ano. Do ano, exatamente. E, de uma certa maneira, o Tite está conseguindo encaixar com peças novas, né, esse sistema dele, tático, que é a disciplina. Acho que é o time que tem a maior disciplina tática, né, dentro do Brasil hoje. Eu acho que é o Corinthians nesse sistema. E para a partida contra o Cerro Porteño lá em Assunção, voltam os 6 titulares, né? 6 titulares, que é uma boa ele quantidade, poupou, né? exatamente. Ele tinha deixado o Wendel de fora, né, na lateral esquerda, o Felipe, o zagueiro. Deixou também os meios, né, o Rodriguinho, o Giovanni Augusto e o Guilherme. E o André, que ele fez a opção pelo Luciano. O Luciano que estava voltando de uma lesão. Que tinha se machucado justamente na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, né? Era, de repente, para curar esse soltar, trauma. E levou uma entrada dura, inclusive, ontem, né? Que ele deve ter ficado até preocupado. O Corinthians joga contra o Cerro, lá em Assunção, lá no Paraguai. Exatamente. Nesta quarta-feira. 7h30 da noite. O Corinthians já viajou? Viaja hoje? Não, o Corinthians viaja amanhã de manhã, 7h30, um voo de Cumbica, né? Vai direto lá para Assunção. Na parte da tarde, o Tite vai realizar uma atividade no Defensores del Chaco, né? O estádio de lá, onde vai acontecer a partida na quarta-feira. Como é de praxe, no dia anterior eles fazem aquele reconhecimento ali de gramado e tudo mais. E amanhã é que ele deve definir esse time, mas não deve ser diferente do time que enfrentou o Santa Fé aqui na Arena do Corinthians. O Santa Fé que criou muita dificuldade também para o Corinthians na questão da marcação-pressão. A Cris aqui tem aqui um provável time, né? Vai decidir amanhã, né? Mas rapidinho, Cris, pra gente fechar. Deve ser o mesmo time que jogou contra o Santa Fé? Exatamente. É Cássio no gol, né? Na lateral, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel na outra lateral. Pelo meio, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho. Não vou dar ajuda. Deu branco. Guilherme, porque o Guilherme estava sendo meio contestado, né? Ficou bem na fita depois do gol de cabeça que ele fez contra o Santa Fé. O Guilherme, o Luca lá pela esquerda, lá na frente, provavelmente o André. Legal. Obrigado, Cris. Bárbara Coelho e Thiago. Vou sair voando aqui. Agora sim temos uma musa aqui de verdade, viu, Bárbara Coelho? Cris Musa. Louco, é depois assim dessa, que você Cris, faz. Ale, você vai colocar encrenca no Tá Na Área. Depois dessa eu vou ficar quieto e deixar a Coelho falar aqui. Ela vai jogar o celular no chão. Eu adoro ela sabe disso, não tem guerra. Mas musa é só uma, né? Ela adora, mas musa é só uma. Olha só, Cris Mussi, um beijo pra você. Muito obrigada. Ale Oliveira, a gente resolve isso uma outra hora, entendeu? Ao vivo, assim, eu não quero deixar você constrangido. Mas não traga problemas pra mim, porque semana passada a Joana de Assis apresentou no seu lugar, ela começou a falar que joga futebol, que joga vôlei. Eu falei, para, senta. Esse negócio aí é comigo, rapaz. Sou ciumenta, viu? Mas, Cris, um beijo, parabéns aí pelo trabalho e por trazer as informações do Corinthians pra gente, viu, fera? Valeu. Você, torcedor do Corinthians, conectado com a gente aqui no Globoesporte.com. Nesta terça-feira, o Tite treinou pela última vez o time que vai enfrentar o Cerro Porteño, desta vez em casa, aqui na Arena Corinthians, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Duas mudanças já eram previstas, né, com a expulsão de Rodriguinho e André na última partida lá no Paraguai. Entram Maicon e Luciano para as respectivas vagas, né? Não muda no esquema tático ali naquela linha de 4, mas queria que você falasse um pouquinho do perfil de cada jogador, o que muda isso no jogo na partida de amanhã contra o Cerro. O apoio da torcida vai ser fundamental nessa partida em casa, né? Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos, isso é um fator muito importante para o Corinthians, né? Quando joga em casa tem uma força e precisa muito dessa vitória, né? Porque está colado ali no Cerro, é o vice-líder do grupo com 6 pontos, então vencendo ultrapassa, mas se empatar ou perder pode complicar, né? E ficar fora, inclusive, da zona de classificação. O Marcelo Braga vai falar aqui um pouquinho agora do que o Tite falou, inclusive, do comportamento da torcida nesse jogo de Libertadores em casa. O que ele espera. Então você acompanha todas as informações dessa partida nesta quarta-feira, a partir de 9h45, aqui no Globoesporte.com.
Olá, torcedor do São Paulo, conectado com a gente aqui no Globoesporte.com. O time fez hoje o último treino antes de enfrentar o Toluca do México pelas oitavas de final da Libertadores. E o treino foi aqui no Morumbi, palco da partida desta quinta-feira. Quem está treinando agora é o Toluca, né? Eles estão fazendo aquele reconhecimento de gramado, a ambientação do estádio. E no treinamento a gente observou algumas mudanças, né? Se o torcedor são paulino já estava na expectativa de quem ia entrar no gol e quem ia entrar no lugar do Caleri, hoje surgiu uma outra situação. O Kardec está com uma virose, né? Foi diagnosticado, a gente não sabe se ele pode jogar ou não. E eu queria que você explicasse para o torcedor o que aconteceu no treino hoje. Fala, Cris, galera do Globoesporte.com, exatamente. Agora, uma coisa que a gente pode falar, né, que a oportunidade do argentino voltar ao time do São Paulo, né, ele que não anda muito de bem com a torcida, né, e a gente já sabe que amanhã ele vai ter um encontro de peso com essa torcida. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para essa partida e eu queria saber do Razão. Você acha que o Centurião está preparado para uma partida de peso como essa, diante dos treinos que você tem visto, enfim, dos jogos que ele vinha fazendo? E ajuda o São Paulo nessa tentativa de classificação contra o Toluca. Obrigada, Razão. Então, para todas as outras informações do São Paulo até essa partida, é só você ficar conectado com a gente aqui no Globoesporte.com. Cris Mussi, tudo bem, Cris? A nossa amiga do Globoesporte.com veio falar também de Libertadores da América, mas do São Paulo, Cris. O que vive o Atlético de um momento brilhante, é o brasileiro melhor colocado na Libertadores da América. O São Paulo sofre na Libertadores, né, Cris? Se fosse para comparar, não precisa nem ser com todos os brasileiros na Libertadores. Nessa comparação aqui em São Paulo, realmente, o São Paulo de todos é o que vive o pior momento, né? Não só pelo empate, pelas derrotas, mas também pelo momento crítico né? que o clube vive, né? Isso desde o ano passado. A gente lamenta, na verdade, porque foi uma dificuldade para o São Paulo conseguir essa classificação no ano passado para a Libertadores, né? Acreditando que nessa temporada o time ia conseguir dar um levante, né? Principalmente depois da troca na diretoria, mas realmente o que a gente tem visto é um time mal distribuído em campo, né? Muito difícil. Ele é mal administrado em campo e fora do campo, né? O São Paulo tá difícil, e né? E uma coisa do São Paulo que é interessante de falar em relação à temporada passada, nessa questão da Libertadores, era que o Ganso era uma expectativa muito grande, contestado no ano passado, né? Que ele melhorasse, inclusive, para que pudesse ajudar o time na Libertadores. Muito criticado, né? Cobrado, criticado. A torcida pegou muito mesmo no pé dele, né? A gente tá lá no treino, acompanha muito esse dia a dia do clube, mas realmente ele, assim, é um cara, apesar de ter perdido... Aí a gente tá vendo a imagem dele aí, ó. Apesar dele ter perdido o pênalti, né, ontem, né, ele não pode ser crucificado. É um jogador que tem trazido um pouco mais de esperança ali dentro do campo. Ele tem bons passes, né, se movimenta bem, traz um melhor ritmo de jogo para o São Paulo, mas ele sozinho realmente não faz milagre, né? Não tem jeito, né? Ô, Cris, sobre pênalti, né? O São Paulo não consegue fazer gol de pênalti. O que está acontecendo, Cris? É o pior clube na atual temporada de 2016 em relação à penalidade, né? Foram 4 pênaltis a favor do São Paulo e apenas uma conversão, né? Foram 3 pênaltis perdidos, que é um detalhe importante. Caso se classifique, a gente precisa pensar nisso na Libertadores, nessa fase de mata-mata. O pênalti, ele é um elemento muito importante para o time decidir, né? E o São Paulo desperdiça pênalti assim. E podia ter vindo com uma vitória, né? Se o Ganso... Assim, não tô querendo, pelo amor de Deus, crucificar o Ganso, mas era uma oportunidade. É uma situação delicada de não crucificá-lo, mas realmente destacar que esse pênalti não convertido pode complicar a classificação lá na frente do São Paulo. São Paulo que só tem 2 pontinhos. Bárbara, Thiago, vocês têm uma pergunta para a Cris, né? A gente vai bater um papo com a Cris também, agradecer a ela a participação aqui no Tá Na Área, manda um beijão pra Cris. Cris, é o seguinte, em relação ao São Paulo na Libertadores, a partir de agora, com o que o torcedor tem que se preocupar? Como é que fica a situação da classificação? O time tá fora, né, da zona de classificação para a próxima fase. Como é que fica a classificação, então, para a próxima fase, Cris? O São Paulo está em terceiro do grupo, né, apenas com 2 pontos, mas é uma diferença muito grande para o The Strongest, que tem 7, e para o River Plate, que tem 5 pontos. Agora é fazer a lição de casa, né, para depender só dele para se classificar. Ainda tem 3 jogos, né, 3 já se passaram, faltam 3 jogos. Precisa vencer principalmente os 2 primeiros, que é contra o River aqui e o Trijolinos. É difícil falar esse time venezuelano. E porque o último jogo é contra o The Strongs, é o único que é fora, né? Então os 2 primeiros são em casa. Na altitude, né, Cris? E é na altitude, exatamente, na Bolívia. Então, assim, é um jogo que vai trazer complicação para o São Paulo.
independentemente do que está sendo feito em campo, externamente essa questão da altitude a gente sabe que complica muito para os times brasileiros, então é fazer realmente a lição de casa. O Bausa precisa, eu acho, na nossa opinião, acho que um consensual, assim, definir melhor essa defesa, que ele reveza muito a defesa desde o dia 21 de fevereiro, quando o Maicon foi contratado ali naquela fase. Ele muda o Lugano, o Rodrigo Caio, acho que não dá uma continuidade nessa defesa e a gente vê o time muito perdido. O Neymar, eu fiz ele com o filho dele, que ela tava querendo, pra tentar entregar. Então, ela ficou vários dias aqui tentando trazer o desenho pra você. Cadê a caneta? Esse aqui é o esse aqui ficou show de bola. Isso aqui vai ter ficado lá vários dias na estrada, tentando mostrar o quadro pra eles. Agora você viu eles de pertinho. Valeu a pena. O que você tá sentindo? Muito feliz. Monique volta aqui da Granja Comari, dessa vez próxima aqui onde os jogadores estão treinando, na caixa de areia, com o nosso companheiro do Sport TV, Carlos Cereto, comentarista, que ficou de olho ontem no jogo do Brasil, né? E hoje, aproveitando que os titulares não estão aqui treinando, os outros jogadores estão fazendo só um treino de força e resistência, o que você pode observar que o Brasil precisa melhorar para esse jogo contra o México? É um trabalho de regenerativo que eles estão fazendo lá dentro. Podia ser um trabalho regenerativo para a gente também, né? Que tá bem cansado depois dessa ida e vinda para São Paulo. Mesmo com frio e chuva, o Filipão não deu moleza para os jogadores. Eles acabaram de chegar aqui no campo de treino. Eles estavam no campo 1 de treino, bem pertinho aqui dos cinegrafistas e da onde a gente está posicionado. Mas por conta daquela lateral que tem lá no condomínio, onde se posicionam alguns torcedores, né? Muita gente com guarda-chuva, capa de chuva, tentando acompanhar o treino. Então eles mudaram o campo de treino, né? Os jogadores foram todos para o outro lado. Daniel volta ao vivo aqui da Granja Comari, dessa vez acompanhada de um campeão do mundo, né, que agora aposentou dos gramados, mas entrou no nosso time aqui de comentaristas e jornalistas, Juliano Belletti. Obrigada por topar aqui participar com a gente. Primeiro, o que você está achando dos caras treinarem nesse frio? Você ia topar isso? É ruim demais, né? Mas é necessário. 2 dias antes de uma partida, você tem que se movimentar, praticar alguma atividade e até não pode ser muito curta. Você vê que já tem um pouco mais de meia hora que eles estão ali. É momento para isso, é necessário. E o que você está achando desse treino, dessa movimentação? A gente observou ali que o Neymar já fez um gol, o Hulk também. O Hulk acabou saindo ali agora acompanhado do médico, né? Acho que pode ser alguma coisa grave, pelo que você percebeu. O treino, os jogadores levam mais para a diversão também, né? De jogar bola na chuva, relembrando muito a infância, então eles levam numa boa. É claro que os jogadores hoje não estão com aquela pegada igual de ontem, chegando mais dura em função também do campo estar molhado, fica um pouco mais perigoso. A gente estava conversando aqui agora sobre o treino, né? Novamente o Filipão colocou as reservas para jogar com o Sub-20 do Fluminense, né? Repassando aqui, tá? Jefferson, Henrique, Dante, Daniel Alves, Maxwell pela esquerda, Luiz Gustavo, William, Hernanes, Ramires, Bernat e Jô jogando. E com isso, a gente já tem algumas dicas, né? Que o Cereto estava descobrindo ali. O Ramires jogando mais aberto. O que você está identificando nesse treino? É difícil ter muita dica, assim, na verdade. O Ramires está jogando aberto pela ponta direita. Agora, uma outra coisa que muda na zaga, né, com a entrada do Dante, é a inversão de lado, né? Na verdade, o Dante é canhoto, ele vai para a posição do Davi Luiz e o Davi Luiz assume essa posição do Thiago Silva. O time perde com isso, com essa troca de posição da zaga? Acho que não. Henrique, boa tarde, amigo do Globoesporte.com. Fala aqui da Granja Comari, onde hoje, cedo, com frio de 14 graus, Paulinho, Thiago Silva e Fernandinho fizeram um treinamento com bola, se movimentaram bastante. Paulinho não demonstra mais problemas com o tornozelo, conseguiu correr perfeitamente. A atividade foi acompanhada pelo fisioterapeuta Valteriano Faria e conduzida pelo preparador físico Francisco Gonzalez. Pela tarde, os jogadores estão liberados para assistirem ao amistoso contra o Panamá, então eles estão liberados para assistirem os jogos, não vão voltar para nenhuma atividade. A seleção brasileira retorna para a Granja Comari às 11 horas da noite e amanhã, na quarta-feira, o grupo está completo aqui para fazer um novo treinamento para o amistoso contra a Sérvia. Boa tarde, Monique. Eu estou aqui no treino da seleção brasileira e aproveitando que a Fernanda Gentil está fora do quadradinho dela. Chegar aqui, ela tá com a assessora. Ela tá fingindo que não tá me vendo, porque ela gosta. Eu interpreto muito bem. Não, sério, fala aí. Vanessinha, pode ficar aqui, Vanessinha, também. A Vanessinha que é responsável pela divulgação da imagem de Fernanda Gentil, que tá cuidando bem dessa imagem. Eu dou trabalho? Não sei se eu dou trabalho. Eu sou uma pessoa muito comportada. Tá cuidando muito bem da minha imagem. Eu tô com um pouco de olheira, mas normalmente ela cuida bem. Que agora todo mundo fica, a musa da Copa, já tem fã-clube, tudo isso, mas assim, e você? O que você tá achando de mais divertido, assim, desse processo todo, né? De ficar famosa também, não só por conta da sua habilidade na comunicação, mas também pelo seu trabalho, que está sendo muito bem visto. Tá falando bonito, hein? Pô, né? Nossa, eu ensaiei, gente. Impressionante, obrigada por tudo isso.
Não, tô achando primeiro, lógico, a impressão mais importante é a da Copa do Mundo em si, né? E aí, Patrícia, animada para ver o treino da seleção? Primeiro treino, vou assistir o primeiro treino, porque até então a gente estava na redação, enfim, fechando o jornal, acompanhando a seleção, mas não vindo exatamente no treino, né? Que volta aqui na lateral do campo, onde está acontecendo o treino dos reservas. O Eric Faria, nosso colega, que chegou de viagem também, né? Estava acompanhando a seleção brasileira, já veio aqui acompanhar esse treino. E o lance agora preocupou, né? O William numa dividida ali com o Hernanes, parece que saiu machucado, botando a mão no quadril, deixou o campo de treino já. Queria saber aqui do Eric. Talvez uma das opções seria o William, né? Uma das primeiras opções do Filipão. Você acha que preocupa? Ou qual a outra formação que você acha que o Filipão pode ousar? Oi, Cris. Precisa primeiro ver o que aconteceu com o William, de fato, né? Se foi alguma coisa mais grave, se não foi uma coisa tão grave. Soltar os laterais seria, na verdade, colocar, de repente, mais um zagueiro, né? Colocar o Henrique ali junto com o Dante e o Davi Luiz para que os laterais subam mais. Você acha que isso daria mais velocidade para jogar contra a Alemanha? Seria o caso contra a Alemanha, você que observou aí alguns jogos? Ele pode simplesmente pôr o Luiz Gustavo como um terceiro zagueiro também e soltar o Paulinho e o Fernandinho. Para saber só de você aqui para finalizar, eu sei que você estava com um pouquinho de medo da França, né? Agora a Alemanha eliminou a França. Gostou mais do adversário? Você acha que desses dois adversários seria o melhor para o Brasil mesmo enfrentar a Alemanha? Eu acho que divide a responsabilidade, né, agora, né? Eu acho que mesmo que fosse a França, a gente teria o favoritismo todo para o nosso lado ainda. Eu acho que com a Alemanha não, a Alemanha é 50% para cada lado, ainda mais agora com essa questão do Neymar, quer dizer, a Alemanha está com o time pronto. Queria chamar aqui a Cris Mussi, vem para cá, Cris, rapidinho. Uhul! Salve de palmas, Cris Mussi. Tá sem microfone, então... Tô grudadinha aqui. E tá... Desde que horas aqui, Cris? Cheguei meia-noite. Fala o que você tá fazendo aí, conta pra gente. Cheguei meia-noite. Pra eles, né, que a gente já sabe. Tava lá na Granja Comari, né, acompanhando a preparação da seleção brasileira. E hoje vim acompanhar aqui o último programa Madruga Sport TV, registrar os bastidores aqui pro sporttv.com para contar amanhã como é que foi a última rotina de vocês aqui na madrugada, né? Ficou assustada? Fiquei assustada, gente. Pegou um dia bom, né? Pegou onde? Hoje rolou cachorro, marido, mulher. Aquela câmera ali, ó. Super em casa. Se quiser falar com eles, sua câmera. Tô olhando pra cá, tô olhando meu retorno, gente. Tô ficando confusa. Internet, a gente tem uma câmera só, né? Quando entra na TV, assim, fica meio perdido. Ó, então os bastidores. A gente tem hoje o Sport TV Show, que é um tipo de bastidores que a Domitila preparou. Com tudo aí sobre o Madruga Sport TV. E a gente tem também o bastidores do Globoesporte.com. A partir de quando, não é? A partir de amanhã, ao longo do dia. Amanhã domingo ou amanhã segunda? Amanhã domingo, é verdade. Então hoje. Hoje. Daqui a pouquinho. A partir de hoje. Ao longo do dia, amanhã deve estar lá na home do sporttv.com e do Globoesporte.com. Hoje. Então fica de olho no sporttv.com, no Globoesporte.com, que aí amanhã você tem, hoje, logo mais, você tem todos os vídeos e também o bastidores do Sport TV. Legal de pedir pra galera, né, já que é a internet, compartilhar junto com a hashtag Madruga Sport TV, né, pra dar uma bombada no vídeo. Ajudar os coleguinhas. Obrigado, Cris. 15 para 6 da manhã, improvisamos aqui esse bate-papo. Obrigado. Obrigada a vocês. Tá, e eu tô indo embora dormir, obviamente, enquanto vocês ficam aí. Boa final da Copa pra você, então. Valeu, obrigado. Valeu, Cris. Beijo, Cris. Parabéns pelo programa de vocês. Nos vemos segunda, Cris. Corujão do Esporte não lá. A Se vê, Cris é segunda das tamo minhas, junto. cinegra Tchau. e repórter. Parabéns pela missão que vocês fizeram. Valeu, Cris. Obrigada, querida. Beijo, querida. Beijo. Beijo, galera. Saída pela direita. É isso. Como é que tá aí o segundo tempo? Vai fazer o gol agora! Vou fazer o gol agora!